Prosseguindo com a história desta mosca, bastante inusitada, não é? Por sinal, e vocês podem perceber que, apesar da sua simplicidade, ela teve aqui toda uma engenharia que está sendo desmistificada e explicada com vários detalhes, tá? É uma mosca bem simples de se fazer. Inclusive, eu não coloquei os olhinhos. Se a pessoa quiser colocar uns olhinhos, não vão fazer diferença nenhuma, tá? Mas por uma questão de embelezamento maior, pode-se colocar. Os olhos da Quedes é bem pequeno, tá? Diferente de outros tipos de insetos ou ninfas. Tá? Esse aqui é um olho bem pequenininho. Se assim você quiser colocar. Algumas realísticas eu coloquei os olhinhos, tá? Aprendemos então como foi feito esse padrão de asa. Bastante interessante. Utilizando dois materiais unidos pela cola de isopor, tá? Eu vou ajustar aqui a minha praça de atado para a gente aprender a fazer o corpo, a estrutura corporal da Cat, tá? E assim, com isso, nós vamos detalhar os materiais de atado e começarmos o nosso atado desta mosca, que não é nada difícil. E para não fugir da regra, nós vamos dar uma dica aí, que eu utilizo já desde o tempo que comecei a atar mosca, tá? Que são essas caixas com divisórias, com compartimentos, tá? Feitas de plástico, muito fácil de se achar. Eu tenho essas caixas aqui desde o tempo que eu comecei a atar mosca, desde 1980 e alguns quebrados. Vocês veem por essa caixa aqui que ela já está se deteriorando, não é? Tão antiga que já é, toda craquelada, tá? Aqui eu tenho uma referência de tamanho de anzóis, bem antigas, e a caixa por dentro, vocês podem observar aí, tem bastante coisinhas que eu costumo separar, penas, cálamos, matrizes de corte, algumas matrizes para fazer as asas da ninfa, tá? Feitas de metal, de bronze e assim. Essa aqui é dos tempos antigos mesmo. E já essas são mais modernas, tá? Eu aconselho a vocês que fazem mosca para vender ou que fazem mosca para um consumo maior, até para os amigos, subdividir os materiais, tamanho de olho. Aqui essa aqui é mais para olho, tá? Tem bastante variedade de olhos. Tem tamanhos maiores, tamanhos menores. Esta aqui eu já costumo guardar cerdas de antenas, de pernas, de nylon, tá? Fibras naturais. Serve para perninhas mais delicadas, algumas antenas, tá? E esta aqui são só para asas. Algumas das asas que eu fabrico, que eu faço em quantidade, eu coloco aqui. E alguns abdômenes também, tá? Eu ia mostrar isso aqui para o amigo Ezequiel, mas na hora que nós estávamos conversando eu não consegui. Então tá aí, Ezequiel, o lote de asas que eu te prometi que ia te mostrar e não consegui, tá? Aqui temos então alguns abdômenes. No caso, esses dois aqui são abdômenes de Cat, no caso deste padrão. E nós temos caixinhas médias e pequenas. Isso não é nada caro e acomoda bastante, ó, bastante itens que a gente vai fazendo para assim ir montando as nossas moscas, tá? Eu costumo guardar desta forma aqui. É uma forma bastante proveitosa de se achar facilmente os produtos. Esses abdômenes deveriam estar aqui dentro, mas infelizmente foi parar do outro lado. Acontece quando a gente tem muito atado para fazer. Agora vamos então dar a prioridade ao nosso abdômen da nossa ninfa aqui, ou da nossa crisálida, ou da nossa Quedes adulta. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz com esse padrão de abdômen aqui, tanto um estágio larval, de crisálida ou de adulto. Então vocês veem que é uma mosca interessante. Aprender uma técnica pode ser aplicada em outros estágios da mosca, tá?
vamos entender como cheguei a esse abdômen e vocês vão ver que não é nada difícil. Vamos então aprender a fazer o abdômen dessa QEDS, que é muito fácil, tá? Nós precisamos basicamente de alguns itens. O principal seria o EVA, tá? O Floam, com a dimensão aproximada do corpo que você pretende fazer, tá? Então, se você tem um corpo aí de um anzol número 10, você vai até, vamos dizer, uns 2 centímetros ou 20 milímetros, tá? De comprimento. Lembrando que as QEDS, nesse estágio ou num estágio similar a este aqui, asas abertas, tá? Que é considerado como SPAND, seria o inseto decolando da água. Após a crisálida liberar as asas, ela decola. Então você tem um inseto com asas abertas ou com asas fechadas. Com a asa fechada, geralmente é o inseto que já posou para mergulhar, ou ele caiu na água, tá? E este padrão de inseto, ele é mais fácil de se arremessar do que este aqui com asas mais abertas. Existe os dois? Existe. Mas aí, com a condição de asa aberta, o problema do arrasto e o twist no líder vai ser problemático. A gente depois fala desse assunto aí num outro vídeo. Vamos se concentrar nessa então. Como eu faço? Eu preciso do EVA, 20 milímetros aproximadamente, porque eu estou montando uma QEDS no anzol aproximadamente de 10. Eu posso começar uma QEDS com anzol 22, vir caindo para o 18, tá? 14, 12 e no máximo 10, tá? No máximo, porque o inseto, além disso, já ultrapassa o tamanho normal, a morfologia normal do inseto, tá? Acima disso, você já entra na categoria de cigarra, tá? Ou de uma mariposa de tamanho maior, já sai desse inseto aqui. Como eu faço? Eu preciso de um isqueiro, pode ser um estilete ou uma tesoura mais parruda. Eu procuro usar a tesoura mais parruda que o EVA cega a lâmina, tá? Então eu deixo a lâmina para situações mais específicas. Eu posso cortar de forma triangular, tá? Cortar assim de forma triangular. Cortando de forma triangular, eu já tenho aqui a parte do tórax e a parte final do abdômen, que vai ser um pouco mais elaborado. Vocês já vão entender. Então eu cortei mais em ângulo, né? Deixando aqui aproximadamente uns 5 milímetros e aqui aproximadamente uns 3 milímetros, tá? E nós temos essa largura aqui de 10 milímetros. Então o que vou fazer eu aqui? Eu vou cortar ao meio. Eu vou cortar ao meio. Cortar no meio aqui, eu tenho 2 abdômenes já da QEDS, tá bom? Então vocês repararam aqui que eu já tenho 2 peças cortadas num corte só. Agora, posso usar assim do jeito que tá? Posso. Eu, como sou uma pessoa muito caprichosa, muito chato para atar mosca, sou da velha guarda, eu gosto das coisas muito bem feitas, procuro me esmerar a cada dia, eu vou com a tesoura, eu vou dar o acabamento aqui, eu vou tirar esses cantos vivos aqui, né? Eu vou dar um trabalho aqui no EVA, tá? Isso dá um acabamento melhor na mosca. Eu posso usar ela quadrada? Posso, problema nenhum, tá? Aqui eu vou ajeitar. Vocês vão acompanhando aí que vocês vão entender. E aqui eu vou ajeitar. Então, o abdômen, ele ficou mais ou menos organizado aqui para a gente dar o acabamento final. Dá para usar assim? Dá para usar assim? Facetado? Dá. Dá para usar assim? Só cortado na tesoura? Dá. Dá para fazer o abdômen usando o sistema de lixa e Dremel?
que eu já expliquei, dá também. O que eu recomendo a quem faz muitas moscas ou vai atar 20 CADs para dar para os amigos, para ter uma variação de cores, de tamanho? Faça muitos abdômenes, reserve na sua caixinha dispenser. Faça muitas asas no tamanho que você pretenda utilizar, no tamanho do anzol. Identifique e guarde. A hora que você for atar CADs, está saindo CADs, essa é a hora da eclosão de CADs, eu vou lá e ato já para minha próxima pescaria, que eu sei mais ou menos, porque eu já estudei ecologia, eu já sei como funciona, quando as CADs costumam sair no meu rio, no meu lago, que eu frequento, que eu pesco, ou até no meu pesqueiro, tá? Pesqueiro também existe insetos que habitam aquele ambiente, tá bom? Dicas dadas, então, vamos dar o acabamento mais harmônico que eu costumo utilizar em muitas das minhas moscas, tá? Nós utilizamos, então, o processo de um leve aquecimento com um isqueiro, tá? Eu prefiro com isqueiro do que maçarico ou vela. A gente dá uma leve chamuscada e com a mão ajusta as pontas do dedo aqui, né? A gente ajusta aqui o EVA para ele tomar, então, o ajuste final. Ele fica bem natural, não perde a sua flutuação. Agora tem que tomar cuidado, né? Se botar muito calor ele derrete, tá? Então é um fogo muito rápido e com as pontas dos dedos se torce aqui para dar esse acabamento, tá? A partir daqui nós vamos entender então algum entendimento de anzóis. Eu falei dos anzóis, mas não mostrei. Então eu vou mostrar aqui uma sequência de anzóis para vocês terem uma base. Esses anzóis aqui que eu estou me utilizando aqui, né? Anzóis da engenharia da Doico, tá? Esses anzóis da Doico vieram do meu amigo Milan Stick, que é representante da marca Doico de anzóis, que são anzóis japoneses, tá? Quem tem esses anzóis, quem tem acesso a comprar anzóis de qualidade, como é o caso aqui da Doico, me foi enviado como cortesia do amigo, né? Tem outros padrões, esse aqui é o Doico 645, eu tenho de 10, 12, 14, 16, 18. E essa categoria da Doico aqui é categoria B, tá? Ele tem 10, 12 e 8, tá? O jeitão do anzol faz a diferença para acomodar o padrão da mosca. Mas isso aqui não é para todo mundo, tá bom? Nós estamos na realidade do Brasil, não é? Nem todo mundo vai ter acesso a um anzol japonês de qualidade. Então eu vou, para quem não tem acesso, colocar anzóis brasileiros aqui que a gente encontra em qualquer lojinha da esquina aí, tá? Um Shinu, um Maru Seiko, da Albatroz ou da Marine Sport, vocês podem com certeza encontrar em qualquer lugar aí. Qualquer lojinha de pesca mais modesta você vai encontrar. E eu consigo atar essas moscas, claro que um Shinu tem uma haste mais pesada, mas numa numeração 2, para uma escala de mosca menor, tá? Você consegue colocar. Eu vou explicar o porquê que eu estou até usando um Shinu, recomendando até um Shinu. Quem diz o Shinu diz outros, tá? Outros anzóis. Aqui é só uma base de referência. Eu vou usar esse Maru Seiko aqui, W/R, tamanho 16. Pode ser menor, um pouquinho maior, tá? Mas o 16 seria o limite máximo. Pode colocar um pouquinho maior? Pode, o 18. Mas eu indico colocar no máximo o 16. 16 seria o limite
Se você comparar, ficaria entre o anzol 10, tá bom? Para esse padrão. Já nesse padrão Maruseiko aqui, a gente já pode, ó, o 14 já acomoda. Vocês vão entender já por que eu estou dizendo que o 14 pode, o 16 não pode nesse padrão aqui, o 2 do Shinu pode. Vamos então entender. Eu vou usar esse aqui. Vai mais um segredinho aí que eu já uso há muitos anos, tá? Muitos anos. O anzol original de mosca seca, ele tem o olhar vertido para baixo, tá? Como vocês podem ver aí, tá? Mas esse anzol aqui é este, desse modelo aqui. Ora, como é que você conseguiu fazer isso? Simplesmente a gente vai utilizar um alicate, e vai, com calma, dar uma entortada, tá? Alinha o gap de leve, tá? Alinha o gap para ele ficar reto, não ficar torto. Isso melhora o funcionamento aqui da mosca. Eu alinho. Tem gente que usa morsa, eu não gosto. Gosto de usar o alicate. Firmo bem a mão. Notei que eu estou até com a tesoura aqui, mas não tem problema não. E vou firmar aqui, vou devagar. Para essa ponta aqui não furar meu dedo, se por acaso ele quebrar. Já empenou, tá vendo? Então, uma leve empenação aqui no ângulo do olhar já ajuda a dar o equilíbrio também na mosca, tá? Feito isso, então, nós temos o olhar do anzol já curvadinho, né? Tombado. Isso já me traz um anzol para um padrão de anzol clássico de mosca seca, né? Feito com um padrão de anzol bem simples, bem comercial. Agora vai o detalhe aí. O anzol que eu estou usando, eu já tinha testado que ele aceita fazer ou sofrer esse empeno sem quebrar, tá? Não sei se pega-se melhor assim na câmera. Um outro truque que eu posso usar é colocar uma pequena chama por alguns segundos para que a têmpera desse aço carbono, tá? Sofra uma pequena variação aqui nesse ponto, mas que não perca a têmpera do anzol. Se ele ficar aqui muito tempo com a chama, ele vai encandecer aqui e vai perder a têmpera, e essa ponta aqui do olhar fica frágil, você vai perder o peixe. Então, isso vem com a experiência e testar material. Por isso eu digo que atador de mosca, mosqueiro, é um pesquisador a vida toda, tá bom? E para que serve, então, já esta condição aqui dos anzóis? Nós vamos entender agora fazendo a nossa análise do anzol junto à asa que eu já determinei, tá? Eu vou usar este padrão de asa aqui num tamanho máximo que eu quero da Kedis, que é igual a esta aqui, ó, tá? Então, eu tenho então um anzol aqui. Como é que eu reconheço que esse anzol aqui entra dentro desta asa aqui no padrão máximo de Kedis? Através do comprimento aqui, ó, da haste livre até o começo da curva. Então, olha aqui, ó. A Kedis tem aproximadamente, nessa parte aqui final, ó, 1/3 mais ou menos de todo o comprimento da asa. Você bota 1/3 para fora. Tem gente que gosta de botar a asa mais para fora. Eu coloco 1/3 só, tá? Eu trabalho com aproximadamente 1/3. Acho mais do que suficiente. Muito para trás, o peixe pode pegar na asa e não pegar no gap, tá bom? As que eu já fisguei, tá bom? Foi com este padrão aqui de 1/3, tá? Existem alguns atadores aqui no Brasil que até usam gafanhoto, determinaram um comprimento para gafanhoto, tá? Que determina que ele não tem uma cauda estendida muito longa, que senão o peixe não consegue pegar devido à boca. Então você tem que estudar também a morfologia da boca do peixe que você vai usar. Bom, tudo já bem explicadinho. No vídeo posterior, na parte subsequente, nós vamos então juntar tudo isso e montar a nossa Kedis, ok?
Vamos para a parte do atado, então.